Olá, pessoal! Essa é a terceira aula do curso de Orientação a Objetos. Hoje, então, a gente vai dar continuidade em cima do projeto que criamos na última aula, tá bom? O 01 Conceitos. E eu quero tentar decifrar com vocês o que tem aqui, tá bom? Então, assim, ó, vamos dar uma olhadinha bem por cima só para entender o conceito, tá? Primeira linha, Using System. Esse using é quando você quer importar alguma funcionalidade, tá bom? Então, assim, a gente tem uma biblioteca padrão que é a System, que com ela, por exemplo, eu posso exibir ou armazenar dados através do console, tá bom? A gente tem esse namespace 01 conceitos. O que é o namespace? É o local, é a pastinha onde você tem esse projeto. Por quê? Notem que o nome desse projetinho, desse meu arquivo, é program.cs. Porém, se eu quiser ter vários programs.cs, eu posso, desde que eles estejam em outras pastinhas. E quando eu quiser trabalhar com um program.cs específico, eu vou ter que especificar aqui, ou melhor, informar o nome da pastinha, ponto, e o nome do arquivo. Aí ele vai saber exatamente qual program eu quero utilizar. Para nós aqui, o namespace não faz nenhuma diferença. Inclusive, até se apagarmos, vai funcionar normal. Aí, temos essa class, que vamos ver daqui a pouquinho qual é a funcionalidade dela. E temos esse nosso Static Void Main. Todo projeto em C Sharp, pessoal, vai ter um arquivo com esse Static Void Main. Por quê? Imagine que você tenha lá 30 arquivos. Como é que ele vai saber qual arquivo é o principal? Qual o arquivo que manda? Qual arquivo vai fazer as ações condicionais, laços, etc. Bem, vai ser o arquivo que tem esse Static Void Main. Então, em todo projeto, eu posso ter apenas um Static Void Main. Se você tiver mais que um, não vai dar certo, vai dar erro, tá bom? E aqui, por padrão, ele coloca um console.writeLine, que é uma maneira dele escrever alguma coisa via console. Então, beleza. Entendemos rapidamente o conceito básico do que é feito aqui quando a gente cria um programa. Agora eu quero me focar na orientação a objeto. Em específico, 4 tópicos: classe, atributo, método e objeto. Então vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui com o botão direito em cima do meu 01 conceitos, New File, e vou criar um arquivo chamado pessoa.cs. Só isso, tá bom? Vamos entender o que faz a classe pessoa. Primeiro, eu vou usar aqui um using system, porque eu quero posteriormente exibir uma mensagem, beleza? E para exibir mensagem tem que ter esse nosso using system. Aí eu vou botar aqui uma class pessoa. Vou abrir chaves, só uma coisa muito importante. Se você pegar algum tutorial utilizando Java ou PHP, geralmente o pessoal faz assim, ó. Faz dessa maneira. Porém, quando você desenvolve em C Sharp, a gente usa essa metodologia aqui. Então, se você fez lógica e algoritmos comigo, você trabalhou com if, com while, dentre outros, né? E basicamente os conceitos eram sempre assim, ó. If, while e assim por diante. Aqui no C Sharp, as chaves sempre vão ficar abaixo do comando. É um padrão da linguagem, ok? Mas assim, estando embaixo ou do ladinho, vai funcionar. Porém, como a gente está numa linguagem que tem as suas boas práticas, vamos segui-las. E assim, ó, o que é uma classe, tá, gente? Uma classe, eu digo que é um molde. O que é um molde? Um molde é algo muito abstrato. Por exemplo, pessoa. O que é uma pessoa? Quer dizer, eu não estou dizendo se é um homem, se é uma mulher, se é uma pessoa alta, se é uma pessoa baixa, se é uma pessoa mais gordinha, mais magrinha. Então, é algo muito genérico. É uma pessoa, tá bom? Então, assim, aqui eu estou dizendo, olha, eu quero trabalhar com uma pessoa. Legal, isso é um molde, tá bom? Então, classe é um molde.
Dentro do molde, nós podemos ter duas coisas bem interessantes, que são atributos, que vão remeter a características que pessoas podem ter. Exemplo, tá? Eu vou botar aqui a palavrinha public, string, nome. Não se confundam, vamos explicar rapidinho, tá? Por que eu tenho aqui um public? A gente vai ter uma aula futuramente que a gente vai trabalhar com a parte de encapsulamento e também com propriedades dos atributos e dos métodos. Então a gente vai ter acesso a métodos públicos, privados, protegidos. Bem, basicamente, resumindo, quando eu uso esse public aqui, quer dizer que qualquer arquivo .cs vai ter acesso, vai ter visualização, visibilidade do meu atributo ou do método, tá bom? String quer dizer que vai ser uma informação tipo textual. Então ele recebe letras, números, caracteres especiais, qualquer coisa do gênero. Diferente de um JavaScript, por exemplo, o C# ele é fortemente tipado. Então você tem que me dizer se é um número, se é um texto, se é um boolean, no caso, verdadeiro, falso, e assim por diante, tá bom? Então, public string nome. Toda pessoa tem um nome, legal. E toda pessoa também tem uma idade. Notem que em nenhum momento eu estou dizendo o nome da pessoa e a idade. Eu estou sendo muito genérico, tá? Então, assim, pode ser qualquer um. Outra coisa que eu acho legal aqui é que a gente tem essa parte de referências, que é quando a gente utiliza em algum lugar os atributos ou a classe. Então é legal que a gente consegue ter uma noção aqui no Visual Studio Code quantas vezes eu chego a utilizar determinada parte do meu código, tá bom? Agora nós vamos ter os métodos. E o que são os métodos? Métodos são funções. Exemplo, ó, public void mensagem. Olha que legal. O public você já sabe o que é. É para eu ter acesso em qualquer classe, tá bom? Void. Void, basicamente a tradução seria nulo, tá bom? Por que nulo? Quando a gente quer guardar em uma variável ou realizar um cálculo ou algo do gênero, a gente retorna algo, que pode ser um texto, um número ou uma informação boolean. Agora, quando você não quer armazenar, quando você não quer fazer um cálculo, só quer exibir na tela os dados, é void. Quer dizer, não haverá retorno. Não há retorno, então é o conceito do void, tá bom? Então, public void, o nome que é mensagem, abre e fecha parênteses, que são os parâmetros, tá bom? E aqui eu tenho a minha ação, que eu posso colocar da seguinte maneira: console.log, ou melhor, writeLine. Vou colocar aqui, ó, um olá, mais nome. Você tem idade, anos. Deixa eu só tirar aqui, ocultar para ficar melhor. Prontinho, ó. Então, quer dizer, aqui eu estou fazendo um método que ele vai exibir a seguinte frase: olá, um nome, você tem uma idade X, anos. Só isso, tá bom? Então a gente vai ter um nome, uma idade e vamos ter uma ação, tá bom? Então temos um molde, que é a classe, temos as características, que são os atributos, e temos as ações, que são os métodos. Agora eu vou criar um objeto. Vou vir aqui, vou apagar o meu writeLine aqui, console writeLine, e vou instanciar um objeto. O nome instância, tá? Quer dizer que você está criando. Então, vou criar alguma coisa a partir de um molde. Olha só que legal, ó. PE. Olha só que bacana. Já aparece aqui pessoa. Vou dar um nome para essa pessoa, tá bom? Esse objeto. Eu vou dar o nome de obj, tá bom? Obj igual new pessoa. Poxa, mas repete duas vezes? Sim, você vai entender melhor porque repete isso
nas aulas de polimorfismo. Por enquanto, vamos entender que assim você está criando uma pessoa, está criando um objeto. Agora, olha só que legal. Se eu colocar obj e der um ponto, olha só que show. Eu tenho acesso a algumas ações nativas da linguagem, como equals, getHashCode, dentre outras, e eu tenho funções que eu criei, tá bom? Atributos e métodos, melhor dizendo, como um nome, uma idade e uma mensagem. Então, se eu colocar aqui nome Ralph, entre aspas, idade 30, agora eu estou especificando quem é o objeto, o que é o objeto. Então, esse objeto contém um nome e esse objeto contém uma idade, tá? Agora, aquela ideia, o que eu quero fazer com esse objeto? Eu quero executar uma ação. Então, obj.mensagem. A gente tem aqui os ponto e vírgula no finalzinho, não esquece, se não tiver ponto e vírgula dá problema. Deixa eu abrir aqui meu terminal. Muito bem. Deixa eu limpar a tela. CLS. CLS é para Windows, tá? Clear Screen. Para Mac é Clear, tá bom? Olha só que legal. .NET Run. O mesmo comandinho da segunda aula. Espera um pouquinho. E tá aí, ó. Olá, Ralph, você tem 30 anos. Então, esse é o conceito básico da orientação a objeto. Então, você tem um molde, que é uma classe, você tem atributos, que são características que o objeto pode ter, tá bom? E temos um método também que a gente pode fazer ações. E por fim, né, que eu já ia esquecendo, temos o objeto em si, que aí você vai estipular as características daquela pessoa, tá bom? Eu tenho N maneiras para trabalhar com esse conceito de objeto, porém a gente vai trabalhar um pouquinho mais na próxima aula, beleza, gente? Espero que tenham entendido e tenham gostado desse exemplo, beleza? Até a próxima!